Naquela manhã ensolarada, com a luz do sol banhando todos os cômodos da moradia estudantil no coração urbano, já eram 10 horas da manhã. Um dos universitários estava à mesa buscando algumas formas honestas de aumentar a sua renda, enfrentando a crise de tempo para suas atividades diárias. Assim, ele tinha que equilibrar a busca por trabalho com refeições rápidas à base de miojão. Shanshuo, o nosso protagonista, acessou sua plataforma de vídeos curtos percebendo que as suas postagens não ganhavam destaque. Pô, tá parecendo eu no TikTok, já até desisti. E isso deixava o Prota tão frustrado quanto deixou eu, ao ponto dele quebrar os rachis que segurava. Nesse momento, o Prota estava completamente descontrolado, não compreendendo por que é que os seus vídeos informativos não alcançavam uma popularidade muito grande, enquanto outros de qualidade duvidosa viralizavam. Como por exemplo, que mostravam pessoas tropeçando em frente a carros de luxo, e o Prota visitou até o perfil de uma jovem que também compartilhava vídeos, apoiando seu conteúdo com likes, embora revoltado pelo fato de ela ter acumulado 6 milhões de curtidas por meros acenos. Bom, rapaziada, eu acho que isso é um desfecho, hein, cara. Também deixa aí 6 milhões de curtidas. E peço humildemente a quem não foi inscrito pra se inscrever, pra tá fortalecendo e a gente finalmente bater a nossa meta de 100 mil inscritos, rapaziada. Tá muito perto. A gente nunca chegou tão perto quando a gente tá chegando perto agora, pô. É claro, mete aquela bala no like, igual eu falei no começo, pra gente bater 6 milhões de likes também. E reforçando que o link do servidor do nosso Discord tá aqui na descrição pra quem quiser entrar. Também tem o meu Instagram aí pra quem quiser seguir. Lá eu posto alguns memes muito bons. Enfim, agora vamos pro vídeo. Decepcionado, o protagonista acabou abaixando a cabeça, lembrando-se de um encontro com uma jovem provocante diante de um carro de luxo, dizendo que não era necessário ser rico, bastava apenas ter uma boa aparência para viver bem. Ao entrar no carro, a moça expressou não se arrepender das suas escolhas, apesar de nem serem as melhores, pois ao menos ela não se sentia desafortunada. Aquela memória fez o Prota estremecer enquanto olhava a lata de lixo, pensando sobre a dura realidade. Neste mundo, tudo se resumia ao dinheiro e os sentimentos eram um luxo apenas para aqueles que podiam comprá-los. Bom, é verdade. Queria dizer para esse Prota que era só ele, mas infelizmente não é não. Era o momento de abandonar suas emoções de uma vez por todas, afinal os sentimentos não pagavam as contas e o Prota desolado observava as milhões de visualizações dos vídeos da garota. Ele pressionou o botão do aplicativo e guardou o celular, recebendo de imediato uma notificação de que um novo sistema havia sido implementado. Confuso, o protagonista viu um menu desconhecido surgir em sua tela, algo completamente diferente e novo para ele. Enquanto isso, o misterioso sistema do Oriente conectava ao seu dispositivo. O rapaz não entendeu bolhufas do que estava rolando e ele nem sabia o que era aquilo. Cara, se você não sabe o que tá no seu celular, quem dirá eu, hein, Protinha? Enquanto isso, um novo menu surgiu, oferecendo a opção de adentrar o mundo ocidental ou encerrar o programa de vez. Shanshuo fixou o olhar na tela, empalidecendo. Era desafiador fazer uma escolha quando ele estava diante de um desconhecido. Ainda assim, a aventura sempre seduziu os exploradores e sem hesitar o jovem aceitou a oferta. E no instante seguinte, o menu se esvaiu em um vórtice que surgiu na tela do celular, como se estivesse sugando a realidade para dentro dele. O Prota sentiu um horror mortal, temendo que aquilo fosse uma ponte para um outro mundo, tipo da Coraline, e já ficou completamente cafifado e com medo, né? Em um lugar completamente novo, além da compreensão humana, encontrava-se a Cidade Dourada, erguida sobre um penhasco com um córrego de água gelada, descendo das montanhas. Em um recanto isolado, havia uma passarela de madeira e uma jovem de longos cabelos loiros até os pés aproximou-se da cachoeira. Ela estava confiante de que ninguém a observava e começou a tentar nadar, despindo-se de seu manto claro com um laço vermelho para nadar. No meio do processo, o nosso protagonista, completamente de cara, saiu e caiu estrondorosamente na água atrás dela. O jovem corou intensamente, assumindo que o destino havia levado ele diretamente aos banhos, uma coisa que ele não estava esperando. E a garota estava de costas, alheia à presença dele, e seus cabelos dourados reluziam ao sol. Shanshuo, nervoso, segurou o nariz com a mão, insistindo que não tivera intenção de espionar. Como um verdadeiro cavalheiro, ele se virou de imediato. Enquanto isso, a garota havia se despojado completamente e deixado o manto sobre as pedras, e as suas pernas brilhavam na luz, e ela até caminhou até a cachoeira, mergulhando a cabeça na correnteza fria. Shanshuo decidiu que precisava sair dali de imediato, e se fosse visto, seria taxado como um pervertidaço, né? Então ele começou a se afastar cautelosamente, mas calculou mal seu passo e chutou a água de novo. O barulho chamaria a atenção de qualquer um, e ao escutar ruído suspeito e questionar quem estava ali, a garota procurava o Prota, que sentia um medo profundo apesar das suas precauções. Ele estava pego e agora definitivamente era o fim. Sem conseguir expressar a sua indignação, ele tentou sorrir amavelmente, cumprimentando a moça, cobrindo-se com as mãos enquanto ela gritava furiosa que aquilo ali não era um lugar para ele estar, não. Mas o Prota começou a se preocupar que todos os moradores da área viessem correndo. Ele suplicou a garota que adiasse os gritos, pois ele precisava ir embora, e a loira rapidamente pegou seu manto das pedras e, com um olhar muito irritado, saltou para uma pedra, enrolando-se na capa. Seus movimentos rápidos fizeram seus cabelos girarem ao redor da cabeça, enquanto ela segurava a capa com uma única mão, continuando a encarar o intruso com raiva e desdenho, e o Prota apenas sorria. O Prota ficou completamente envergonhado e tanto constrangimento pelo que presenciara, ele tentou se justificar, dizendo que ele não pretendia espionar. De repente, a garota se elevou no ar de uma forma vertical e o Prota, surpreso, logo percebeu que ela não era uma pessoa normal. Depois de voar por uma longa distância, ela olhou para baixo e não parecia envergonhada, mas sim surpresa. O jovem observava o voo da moça com encanto e a primeira coisa que lhe veio à mente foi que ela deveria ser um tipo de ser
ser celestial ou alguma coisa do tipo. Com isso, o Prota finalmente aceitou que não havia nada de errado com seu telefone. Ele contemplava a paisagem lá de cima, encantado, percebendo que poderia passar horas admirando o cenário após o desaparecimento da encantadora garota. O Prota caminhou até o topo de uma montanha e chegou ao portão central de uma cidade deslumbrante. A água cristalina ao lado do gramado verde cintilava sob o sol da tarde, enquanto ele passava sob uma ponte. O jovem sacudiu os restos das folhas verdes de seus cabelos e estava surpreso por ter sido transportado para o mundo ocidental e se perguntava por onde que aquela garota estava andando. Ele achava que ela era imortal ou sei lá, alguma coisa do tipo, mas agora ele tinha que admitir que ela parecia uma pessoa comum no céu. Subitamente o som do aço de uma espada robusta cortou o ar e a garota gritou que o mataria o intruso ao ouvir o grito. Ele já estava lá e a loira agora tinha uma aparência diferente, com um cristal azul na testa. O jovem mal podia acreditar que ela havia empunhado aquela longa espada em suas mãos. O que deixou nosso querido protagonista muito assustado foi que parecia que a garota tinha retornado apenas para matá-lo. No momento em que a garota apontou sua espada mágica para o homem, um feixe de energia disparou da ponta, vaporizando tudo em seu caminho. O Prota gritou horrorizado e só queria explorar outros mundos, mas uma garota vestida com trajes vermelhos e brancos desceu majestosamente apontando a espada para o agressor. O mal tinha que ser punido e o jovem escalou o telhado, gritando que tudo fora apenas um acidente mal entendido. Ele não queria aquilo. A garota parecia certa de tê-lo ouvido, mas a furiosa jovem avançou, gritando irritada que ela não ouviria tal pervertido. No momento em que a garota com a espada surgiu atrás do Prota, ele teve que correr mais rápido ainda. E ele estava pálido de medo, pois se caso seus argumentos não soassem convincentes, ele poderia ser simplesmente mandado de vala e definitivamente seria o seu fim. A garota se aproximava cada vez mais e o Prota até pediu à moça que se acalmasse, mas a loira olhava para ele com o senho franzido, ainda segurando a espada. O jovem voltou a sua atenção para ela, gritando, temendo que ela pudesse entendê-lo, mas a garota ergueu inabalavelmente a espada ainda acima da cabeça. O Prota implorou para ela parar e não arruinar sua vida. Por um momento, a garota franziu de novo o senho, ponderando sobre o que o suposto pervertido tinha a dizer em sua defesa, mas o Prota lamentava ter despertado justamente no local onde ele estivera. Não era a intenção dele. Ele estava no banho e a neblina impediu que ele visse qualquer coisa. As discussões cessaram e o jovem finalmente exclamou que seria irracional matá-lo por absolutamente nada. A garota irritada retrucou que aquilo era um absurdo, pois naquela casa de banhos estava o verdadeiro harém, e que Shenshu não tinha relação com isso e nem devia estar lá. Somente então o protagonista percebeu a gravidade da situação. Ele só poderia sonhar em ver a rainha. Com medo e com uma voz hesitante, ele sugeriu que a pessoa era a rainha, e a garota o encarou com os olhos que brilhavam como uma luz rosa. O Prota mal podia acreditar que ao chegar em um mundo ocidental, tinha visto o corpo da própria rainha, coisa que ninguém podia ver. Ele sabia que não podia perder mais tempo ali, então a imperatriz o convidou a se apresentar. Foi então que ele realmente entendeu quem é que estava diante dele. De repente o Prota apontou para cima e atrás dele exclamou que Sun Wukong havia aparecido. A garota olhou incrédula, perguntando se ele se referia ao rei macaco chamado Sun Wukong. Distraída, ela se virou, expressando surpresa ao ver que não tinha ninguém ali. Logo ela percebeu que tudo era uma trapaça. O mentiroso havia conseguido distraí-la e se afastou. O Prota começou a correr de imediato e ela só conseguiu ver as suas costas, agora vermelhas de raiva, ao enganar a imperatriz. Ela voou silenciosamente atrás dele, jurando se vingar por ele ter invadido sua vida. Correndo ao longo da colunata, chegando ao fim, o Prota percebeu com grande tristeza que não tinha como se esconder. Ele lamentou profundamente por não ter se informado melhor antes de visitar aquele mundo. Descobriu que havia passado em um dos testes e o sistema lhe ofereceu um kit de iniciante com funções muito úteis. Enquanto a garota estava prestes a mandá-lo de vala com a sua espada, ela passou zumbindo pela imperatriz, parando surpresa, chocada pela primeira vez em sua vida, com sua própria velocidade de movimento. Ela gritou para o jovem parar e quando ela cessou a perseguição, a imperatriz ficou completamente de cara ao descobrir como um jovem poderia conhecer tantos feitiços. Os guardas reais se aproximaram por trás dela, altos e imponentes, e eles se curvaram diante da imperatriz, relatando que lamentavam terem chegado tarde demais, sem ter recorrido aos seus guardas. A imperatriz ordenou que o jovem fosse capturado de imediato e entregue vivo. Nesse momento, Shenshu estava voando sobre a alta cerca da Cidade Dourada e ninguém conseguiu acompanhá-lo. Ele agradeceu o destino por ter recebido um talismã tão necessário na hora exatamente certa, como se fosse no time, o que salvou ele da morte. Ele começou a correr pela ponte de madeira, se afastando do castelo e da cidade, confiante de que agora ele finalmente estaria em segurança. O Prota corria tão velozmente que os vestidos das moças por onde ele passava esvoaçavam até os ombros. Todos os transeuntes paravam para observar atônitos o jovem que corria sem destino aparente. Depois de julgar ter alcançado um local seguro, o Prota então parou por um gramado verdejante. Ele decidiu que poderia fazer uma breve pausa graças ao amuleto e nem a imperatriz e nem o próprio rei foram capazes de alcançá-lo, e ele se deixou cair no chão ficando de pé. Ele se perguntou quais os outros milagres aquele talismã poderia proporcionar, e a grama oferecia uma vista encantadora da cidade. O Prota
Prota se sentou, apoiou-se nos braços e deitou, colocando a mão sobre a cabeça. Apreciando o dia esplêndido, de repente o seu telefone vibrou em sua bolsa. E era um evento estranho, pois em outro mundo, um telefone não deveria funcionar. O sorriso desapareceu do rosto do protagonista e ele olhou para a tela do telefone incrédulo, sem entender como é que poderia tocar, já que nenhum princípio lógico explicava por que um telefone do mundo real estava funcionando dentro daquele lugar. Confuso, pois não compreendia a relação entre o mundo ocidental e a relação de vídeos curtos, ele esperava que isso de alguma forma explicasse o que estava rolando. O Prota clicou na notificação e um design imenso surgiu, fazendo ele pensar que era algum tipo de código de sistema ou coisa do tipo. Em uma loja virtual dentro do próprio aplicativo, ele se perguntava o que estaria à venda. Havia inúmeros itens que podiam ser adquiridos com curtidas. Na loja havia uma vasta gama de feitiços, pílulas mágicas, tesouros e até mesmo o fruto da imortalidade. Ué, é Akuma no Mi? Isso surpreendeu o jovem, pois existiam até pílulas capazes de restaurar vidas e todas as técnicas míticas do mundo. Shenshou fechou a loja depois de examinar quase todos os itens com muito detalhe, porém, um pouco frustrado, ele pensou que precisava criar uma coisa sensacional nos vídeos. Ele percebeu que a Imperatriz, com a sua beleza e temperamento, poderia facilmente eclipsar todas as outras mulheres. Ele estava incerto sobre como abordá-la, pois ela provavelmente mandaria ele de vala com a espada se ele chegasse perto demais. Mas então, o Prota se lembrou que havia recebido um talismã de invisibilidade. Ih, rapaziada, comenta aí, o que vocês fariam se tivesse um talismã que deixasse vocês invisíveis? A Imperatriz contemplava a paisagem noturna ao longe enquanto estava no alto das terras. O Prota flutuava sobre uma pequena nuvem e examinava o terreno, tentando localizar a Imperatriz. Finalmente ele viu uma garota que a Imperatriz procurava, admirando a beleza dela no topo da montanha, enquanto o vento agitava os seus longos cabelos, adicionando graça à sua figura. O Prota até observava a garota e se sentia como se seu coração fosse até explodir. Ele até pensou em rezar, impressionado com a beleza que observava contra o céu noturno. A calma da Imperatriz se destacava ainda mais sob a luz noturna, e observando silenciosamente a silhueta da nobre e bela garota, o protagonista pensou que ela parecia até solitária, se perguntando se haveria alguma chance de ajudá-la nesse quesito. No entanto, ele considerou isso muito patético e começou a filmar a Imperatriz. Ela estava parada no penhasco enquanto o vento soprava suas roupas e cabelos contra o belo céu estrelado. Ela declarou ser a mais bela do mundo e que não precisava de filtros ou joias. O vídeo agora estava pronto e o protagonista revisava o rosto da rainha, pensando que era o mais belo de todos para o mundo. Shenshou estava contente que tal beleza pudesse ser vista apenas por ele, então confiantemente pressionou o botão para salvar, para que o mundo pudesse um dia admirar um vislumbre da beleza da Imperatriz. O brilho surgiu atrás da garota e um som suave quase inaudível soou, capturando a atenção dela, fazendo com que ela se virasse para identificar a origem. No entanto, tudo o que ela conseguiu ver foi um rastro azul semelhante ao que tinha aparecido antes. A Imperatriz focou naquela área, incrédula ao perceber que aquele homem havia reaparecido de novo. Ela considerou até que ele podia ser uma figura lendária, dado que ele foi a primeira pessoa a falar com ela daquela maneira. Shu, com arrogância, declarou que ele de fato era bonito, pois até a própria rainha parecia encantada por ele, o que a garota negou irritar. Shenshou então foi arrastado por um redemoinho azul em volta de seu quarto no meio da noite. O homem estava sentado no chão quando o sistema anunciou que ele tinha se adaptado porque gostava de gravar vídeos. O homem comentou que era uma desculpa estranha para pegar o telefone de alguém, ao que o sistema respondeu que ele deveria buscar razões mais específicas mais tarde. Um convite para o mundo ocidental surgiu de novo diante dele, revelando que o Prota poderia acessar o seu sistema telefônico a qualquer momento para viajar ao outro mundo quando quisesse. Levantando-se do chão e não muito satisfeito, o Prota foi se deitar e a única luz acesa era da janela do homem. E o sistema informou que ele poderia acessar gratuitamente o outro mundo, completando até uma tarefa. Se o protagonista desejasse ir sem um objetivo específico, teria que gastar 2 milhões de curtidas, e somente após alcançar o nível 30 ele poderia viajar livremente. Shenshou assistiu o vídeo da Imperatriz e ouviu atentamente o sistema, decidiu então publicar o vídeo e começar a reunir algumas curtidinhas. Segundos depois a ação foi concluída e o jovem achou que o vídeo estava muito bom, mesmo que o rosto da garota mal aparecesse. O Prota deixou o telefone na cama, levantou-se, espreguiçou-se e saiu para passear. Ele foi até a varanda, começando a observar as pessoas que estavam passando lá embaixo, aproveitando até o ar fresco. O Prota pensava que, embora a rainha tivesse uma personalidade fria e orgulhosa, ela era inegavelmente a mais bela de todo mundo, a garota mais bela que ele já viu em toda a sua vida. Seu telefone vibrou na cama, alertando ele sobre as novas notificações. Virando-se levemente ao ouvir o som, o Prota ficou um tanto quanto surpreso, mas voltou-se pro quarto. Curioso sobre os alertas, ele pegou o telefone e desbloqueou. A silhueta da Imperatriz imediatamente apareceu, e o Prota ficou estupefato com a quantidade de curtidas que o vídeo da garota havia recebido em tão pouco tempo. As estatísticas mostraram quase 200 mil curtidas em apenas 20 minutos, o que o Prota achava praticamente impossível. Um comentarista até escreveu que pagaria 500 mil pilinhas só pra jantar com ela. O Prota achou que esse comentário era extremamente trivial e correu para excluí-lo, sem entender por que os comentaristas achavam que uma dama tão distinta daria atenção a eles. Exausto pelo dia, o Prota desligou o telefone e se acomodou na cama, indo dormir. No dia seguinte, ele foi despertado por um outro alerta. Ainda deitado na cama, ele desbloqueou o telefone, e o que viu fez ele se sentar abruptamente, percebendo que nada daquilo era um sonho. O vídeo da Imperatriz agora tinha quase 3 milhões de curtidas em uma única noite. O Prota ficou extremamente animado e já começava a revisar mentalmente todas as técnicas, feitiços e pílulas que ele poderia comprar com as curtidas. Ele desbloqueou o sistema de viagens para o mundo ocidental e o menu surgiu. Embora o Prota não devesse saber muito sobre aquele mundo, decidiu que um amuleto de invisibilidade
atividade era muito útil, além de algumas técnicas funcionais, pois sabia que o mundo ocidental era cruel e ele precisava se fortalecer, pois a troca de curtidas por mercadorias foi concluída e agora os itens foram adquiridos. O item adquirido materializou-se na frente do protagonista, que de imediato engoliu a pílula destinada para aumentar sua força, querendo sentir os seus efeitos o mais rápido possível. Foi uma sensação estranha de começo, porém muito agradável, como se ele tivesse recebido um jato de água que agora o preenchia com poder e energia que se espalhava por todo o seu corpo. Após alguns instantes, todo o poder que o protagonista havia recebido começou a se concentrar no seu corpo, e quando o processo se completou, o prota não pôde deixar de se maravilhar com quão úteis eram os itens vendidos na loja. O rapaz queria ter testado seu novo poder, pensando em socar uma parede, fixando seu alvo na parede oposta. Ele estava prestes a testar a sua teoria, porém, ele foi interrompido porque recebeu uma chamada de Han Shui em seu telefone. Esta garota era sua ex-namorada, e ele se mostrou confuso, sem entender por que a garota estava ligando para ele. Han Shui falou ao telefone exigindo que ele conseguisse uma aproximação com a garota do vídeo Shen Shu. O prota ficou muito irritado com a garota tratando ele daquele jeito e ainda estava exigindo esse tipo de coisa dele. Então ele respondeu que queria fazer a garota se lembrar quem ele era, afirmando que não daria nada a ela e nem responderia a ela. Após isso, desligou a chamada sem esperar por uma resposta. Jogou o telefone na cama indignado com a audácia sem fazer exigência. Wang Shui, por sua vez, sentou-se na cama com o telefone na mão, confuso sobre como se atreveu a desligar na sua cara. O prota suspirou, tentando dissipar todas as emoções negativas que a situação lhe causou, pois o cara tava carregado. Também não é pra menos, né, rapaziada? Gente folgada não tem vez. Ele caminhou novamente em direção à parede com a intenção clara de testar o seu novo poder, mas é interrompido de novo por uma chamada da pessoa de novo. O prota se virou pro telefone irritado com a persistência dela e atendeu. Ele ficou muito exaltado e perguntou se ela não havia percebido que quando alguém desliga na tua cara é porque não quer conversar com você, pô. Ele gritou no telefone que ela não pensasse que era bacana só porque tinha gravado aquela garota. A garota ficou curiosa, retrucando que havia muitos caras mais legais do que o prota no mundo e que ela poderia facilmente destruí-lo. Mas o protagonista respondeu que se ela era tão poderosa assim, então que ela provasse. Ironicamente lembrou que o Wang Shui não poderia fazer nada, por isso só ficava falando. A comunidade respeitava Shen por ter aprendido a ser confiante, e o próprio garoto reconhece que atingiu um patamar elevado e sentiu orgulho de si mesmo. Wang Shui, por sua vez, foi tomado pela raiva e não conseguiu nem sequer responder. O prota comentou que se a garota quisesse vê-lo tanto, eles poderiam se encontrar à noite no hotel. E o rapaz franziu a testa dizendo que sim, pois se fosse assim, o objetivo da sua ligação não era chamá-lo novamente. No entanto, Han Shui pediu que ele esperasse, dizendo que queria discutir a ideia de negócio do seu namorado com ele. O prota percebeu que o namorado dela tinha interesse na Imperatriz e desejava os seus contatos. Seu ex-namorado mencionou que a sua empresa tinha interesse na garota e pretendia contratá-la. Juan prometeu ao rapaz que lhe pagaria 50 mil yuans por esses contatos, mas o prota entendeu que a garota o considerava tolo, por pensar que ele aceitaria sua oferta. Ele se lembrou de como na noite anterior um dos comentadores estava disposto a pagar 500 mil pilas apenas pro jantar. Então, se alguém quisesse comprar a imagem da garota, ele receberia muito mais. Por isso ele ficou irritado respondendo à garota que nem estava interessado nos 50 mil dela. Ele se olhou no espelho confiante de que o rapaz estava apenas confuso com a quantia, e quando a garota tentou provocá-lo, o prota decidiu aceitar o acordo, embora estivesse apenas curioso para descobrir quem havia oferecido a grana. Wang Shui ficou contente com a aceitação e sugeriu um encontro à próxima escola. A garota, que achava que o rapaz era um perdedor por se contentar com 50 mil pilas, pintou os lábios com batom pensando que Shen era previsível. Enquanto o rapaz tomava banho, ela mal podia acreditar que ele havia permitido que o Wang Shui o tratasse daquela maneira. O conversível com Wang Shui e seu namorado já estava estacionado fora da escola e o namorado dela estava irritado com o atraso do prota. A garota tentou acalmar o rapaz, pedindo para ele ficar de boa e não ficar tão nervoso, e sugeriu até que o protagonista estava apenas com medo de encontrá-los, pedindo que ele desse um tempo pro cara. Ele sorriu como se estivesse planejando alguma coisa desagradável, agarrou a cabeça de Wang Shui enquanto tentava beijá-lo. Ela se encontrava em uma posição vulnerável quando o prota finalmente apareceu. Ao perceber que os dois estavam quase se beijando, Han Shui avisou o namorado que ele havia chegado e que precisava trabalhar. O rapaz resmungou descontente, dizendo que naquele dia ele teria piedade. Wang Shui estava irritado com o protagonista pelo atraso e culpava ele por não ter uma namorada. O casal saiu do carro e se aproximou do protagonista para pedir os contatos, e o prota observou o casal enquanto ele se aproximava, mantendo uma postura muito confiante e relaxada. O novo namorado de Han Shui, um cara bastante arrogante, perguntou se ele era Shen Shu, e o prota manteve a calma, encarou o olhar do rapaz e perguntou quem ele era. Mantendo a tensão entre os dois, Wang Shui explicou que o nome do rapaz era Liu Shen e que ele queria assinar um contrato com o prota. Liu Shen era tipo aquele cara Red Pill, tá ligado? Aquele teu amigo Red Pill que fala: eu não preciso de mulher, só ok? Esse cara. Wang Shui estava se sentindo muito desconfortável com a atitude do rapaz, mas não disse nada. E o prota olhou pra ele com desprezo, confirmando as palavras de Shen, a sua namorada. O prota assistiu toda a cena atentamente e, sem se impressionar, aplaudiu o casal, dizendo que os dois eram muito compatíveis, ambos não prestavam. Liu Shen ficou satisfeito com a reação e comentou que o prota não era tão estúpido por reconhecê-los. O prota percebeu que a garota só sabia falar e que o namorado só se exibia. Liu Shen colocou a mão no bolso do terno caro para iniciar a conversa que os havia levado até ali. Ele se aproximou do prota, colocou a mão em seu ombro, dizendo que lhe daria um mapa em troca de contatos. Ele colocou o mapa bem na frente do rosto do protagonista, como se o rapaz fosse um cachorro e o mapa fosse o osso. Em seguida, Liu Shen afastou o cartão do rosto do protagonista e, com muita arrogância, perguntou se ele realmente aceitaria uma quantia tão grande de dinheiro sem sequer demonstrar gratidão. O prota fingiu que só havia pensado nisso naquele momento e tentou parecer preocupado. Ele se curvou lentamente diante de Liu Shen, estendendo as mãos para frente em um gesto de desculpas
horas pelo descuido. Wang Shui, que observava a cena, riu e chamou o protagonista de cachorro patético, se divertindo com toda aquela situação. Liu Shen também ficou satisfeito com a reação do prota, chamando ele de homem obediente, e antes de jogar o cartão em suas mãos e se afastar com muita arrogância, comentou que o protagonista se parecia muito com seu cachorro. Ah não, porra. Ah não, esse protagonista não vai deixar não, né? Essa situação irritou e enfureceu o protagonista, que ficou até aliviado por estar prestes a encerrar tudo aquilo. Então ele segurou o cartão com desdém e olhou pro casal com muita arrogância também. E Liu Shen, vendo o comportamento do protagonista, imediatamente ficou furioso, e o sorriso desapareceu do rosto de Hang Shui, que pensou que o prota estava arriscando a própria vida. No entanto, Shen ignorou tudo isso limpando a mão, comentando que havia tocado em alguma coisa suja. Protagonista debochado. Liu Shen, irritado, se aproximou do prota e perguntou como que ele ousava lhe tratar daquela forma, agarrando ele pelo colarinho e puxando em sua direção, prestes a confrontar. Mas antes que pudesse terminar as suas palavras, ele já havia recebido um soco no meio da fossa. O impacto foi tão forte que o maluco foi pro lado do conversível, onde caiu no chão, atordoadaço. Ele agarrou a bochecha, gritando pro protagonista como é que ele ousava tocar nesse rosto, lembrando de quem era o seu pai. Prota, furioso, respondeu que não tava nem um pouco aí pra ver quem era o pai dele. Então agarrou Liu Shen pelo colarinho e golpeou ele de novo, enquanto Hang Wei tremia de medo e apenas observava. As outras pessoas ao redor começaram a notar a comoção e reconheceram Shen Shuo. Ele apertou os punhos e, olhando para Liu Shen, lembrou ele de um incidente anterior. Liu Shen, com o rosto cheio de escoriações, estava muito bolado com o fato de alguém como protagonista ter ousado enfiar porrada nele. Ai, bati na minha mão que eu quebrei. Fiquei tão animado, cara, que esqueci. E ele se levantou de uma forma abrupta, correndo em direção ao protagonista com a intenção de se vingar. O prota, percebendo as intenções de Liu Shen, estreitou os olhos e o impediu com um chute no estômago, lançando ele pro meio da PQP, não muito longe do seu carro. Shen Shu, erguendo-se sobre Liu Shen, declarou que ele não passava de um fraco patético, e sob os olhares surpresos ao redor, ele começou a se afastar, comentando que aqueles nem sequer tiveram tempo de começar uma briga de verdade. Hang Shui correu para ajudar o namorado caído, enquanto o prota olhou pro casal com desprezo, chamando eles de lixo antes de se afastar, e as pessoas ao redor começaram a comentar sobre a coragem e atitude do prota. Hang Shui, deixando seu namorado para trás, gritou pro protagonista que aquilo não acabaria bem, porém ele não ligou não, apenas sorriu de uma forma ampla pra garota, respondendo que estava ansioso para ver o que eles tinham pra ele. Rapaz, esse prota é debochado, hein? A garota nem compreendia quando ele deixou de ser o homem tímido e submisso com quem estava namorando. Ela voltou para Liu Shen e começou a ajudá-lo a se levantar suavemente, segurando ele pelas costas. Hang Shui perguntou se o seu namorado estava bem preocupado com o que poderia acontecer caso alguma coisa grave ocorresse. Ela colocou o braço em volta dos ombros dele e o levou até o carro, perguntando se estava tudo bem de novo. O cara, muito irritado, disse que a garota estava incomodando ele e mandou chamar uma ambulância. Liu Shen, machucado e furioso com o prota, prometeu a si mesmo que faria o rapaz pagar por aquilo. Mas o prota, por outro lado, estava bem satisfeito com como seu dia estava transcorrendo e não se arrependia de nada. Shen Shuo voltou para o quarto cantarolando uma melodia, quando inesperadamente ele recebeu uma notificação no seu telefone. Era sua mãezinha informando que seu pai estava no hospital em um estado muito grave. Imediatamente o prota correu para ligar para ela, preocupado, começando a gritar, perguntando o que havia acontecido com seu pai. Sua mãe, que estava sentada sozinha no saguão do hospital, também estava profundamente preocupada e chorando. Ela contou que o pai do prota havia perdido a consciência devido a uma doença e estava em coma há 24 horas. Shen Shuo, apesar de preocupado, tentou tranquilizar a sua mãe, dizendo que ela conseguiria lidar com a situação. Contudo, sua mãe estava desesperada, pois os medicamentos necessários eram importados, sendo assim eram muito caros. O rapaz pediu a sua mãe que não se preocupasse com isso e cuidasse apenas do pai, assegurando que ele cuidaria do restante da grana. Após acalmar um pouco a sua mãe, o prota pediu que ela não se sobrecarregasse e cuidasse de si mesma também. O prota então abriu o menu do sistema para ver se alguma coisa poderia ajudar de alguma forma. A primeira coisa que ele decidiu fazer foi procurar algum medicamento que pudesse ajudar o seu pai, mas ele ficou bolado ao perceber que tinha muitas limitações. Tudo que ele tinha era uma pequena pílula preta e redonda chamada Suyuan. Respirando fundo, ele teve a ideia de vender essa pílula para celebridades ricas e conseguir o dinheiro necessário. Porém, todo o seu entusiasmo se esvaiu rapidamente quando ele percebeu as dificuldades envolvidas. Ele entrou em pânico ao perceber que não tinha contatos com estrelas ricas e nem sabia onde é que encontraria-as. Tentando encontrar algumas outras opções, o protagonista até considerou vender a pílula no mercado negro quando seu telefone tocou. Ele viu que a ligação era da sua mãe e ficou muito nervoso, temendo receber más notícias. Tremendo de medo e esforço, ele atendeu o telefone, mas a sua mãe estava muito feliz, começando a agradecer a senhorita que havia ajudado tanta família. Esta foi a primeira vez que o prota ouviu falar de alguém chamada senhorita G. O prota ficou confuso e nem sabia para quem agradecer. Sua mãe explicou que a senhorita havia transferido dinheiro para o tratamento e que o seu pai havia sido transferido para uma sala até VIP. Ela mencionou que a senhorita havia prometido cobrir todas as despesas médicas, pedindo ao prota que se lembrasse de agradecê-la. O prota prometeu que faria isso sim e encerrou a ligação com sua mãe. Por um momento ele até refletiu e, percebendo que a sua mãe acreditava que aquela mulher havia ajudado e pedido a eles, mas o prota não conhecia ninguém com esse nome e não havia pedido ajuda a ninguém, o que deixou ele sem saber quem agradecer. Ele ficou inquieto, pensando que uma mulher desconhecida havia dado uma ajuda tão grande assim, sem pedir nada em troca. Afinal, quando a esmola é tanta, o santo desconfia. Suas reflexões foram interrompidas por um telefonema inesperado de um número desconhecido. O prota decidiu atender para ver quem estava ligando e se isso tinha alguma relação com essa tal misteriosa senhorita G. O nome dela era He Bin-Shu e o protagonista se apresentou em descobrir quem estava ligando. Uma voz feminina atendeu, dizendo que ela foi responsável por
por pagar o tratamento do pai de Shenshu. O rapaz imediatamente ficou tenso, pois aquela mulher era uma desconhecida para ele e não entendia suas motivações. Shui queria obter os contatos da garota do vídeo e o protagonista relaxou ao ouvir as exigências, pensando que poderia ser algum tipo de armadilha. Eben Shui explicou que a taxa do tratamento do pai de Shin foi um presente em nome da amizade dele. Também disse ao protagonista que poderia pedir qualquer coisa desde que fosse dentro dos limites da decência, mas ele não pretendia pedir mais nada estranho, já que ela salvou seu pai, né? Eben Shui estava ao telefone com o protagonista, posicionado ao lado das enormes janelas panorâmicas. Ela se sentiu um tanto quanto constrangida pelo fato de ele ter recusado a sua oferta de uma forma tão abrupta, algo que por si só já era muito incomum. O protagonista explicou à garota então que ele gostaria de dar os contatos a ela, porém ele não podia, pois havia prometido que nunca faria isso. Ele ainda acrescentou que a garota não queria ser famosa, preferindo uma vida tranquila e pacífica. Shui ouviu as palavras e percebeu que ele não estava mentindo. De fato, a garota realmente nem queria fama. Então ela perguntou ao protagonista se ele podia gravar um vídeo mostrando apenas o rosto da garota, prometendo que faria qualquer coisa por ele caso conseguisse esse vídeo. O prota suspirou e prometeu que tentaria, mas disse que não precisava de nada em troca, ele só faria pelo favor que ela fez ao seu pai mesmo. Um grande homem, né? Fala aí, que cara incrível. O prota percebeu que Eben Shui estava disposto a fazer qualquer coisa mesmo por aquele vídeo, especialmente após salvar a vida de seu pai. Foi então que o prota se deu conta de que nunca soube o nome dela e finalmente perguntou. A garota, que já estava sentada na cadeira, ouviu o prota prometer devolver todo o dinheiro e Eben Shui se apresentou, dizendo que não esperava que ele devolvesse o dinheiro do tratamento não. O protagonista, sem dúvida, tinha ouvido o nome da garota em algum lugar antes e ficou curioso, então decidiu usar a internet para descobrir quem era esse nome. Ficou muito animado a ver quem era a pessoa que ajudou sua família e com quem ele estava falando. Era uma jovem de 27 anos que dirigia uma empresa farmacêutica oriental. O prota ficou surpreso ao reconhecer na foto a famosa e rica beleza que observava. Ela era uma das celebridades mais deslumbrantes de todas, uma mulher linda, independente da imagem. Ele retornou à conversa telefônica prometendo a Eben Shui que devolveria o dinheiro em breve. E estava confiante de que com a ajuda do sistema, ele conseguiria rapidamente a quantidade necessária. Shui não discutiu com ele, concordando brevemente enquanto olhava de novo para a paisagem além da janela. Um pequeno sorriso surgiu no rosto da garota enquanto conversava com o protagonista, e com a ligação encerrada, ambos puderam voltar aos seus respectivos assuntos. A noite tinha chegado e o céu estava salpicadinho de estrelas, com uma lua brilhante entre as nuvens. O prota estava sentado a uma mesa ao lado das janelas panorâmicas com uma bandeja de comida à sua frente, mas ele estava concentrado mesmo, era no seu celularzinho, surpreso com o que viu. O vídeo com a Imperatriz continuava ganhando muito mais popularidade e já havia alcançado 9 milhões de curtidas. Ele ficou animado imaginando que o vídeo poderia chegar até mesmo a 10 milhões. O prota apertou o ícone do navegador em seu celular e o aplicativo abriu de imediato. A página inicial ofereceu várias sugestões populares e havia muitos comentários abaixo do vídeo. Alguns admirando a garota, outros duvidando se ela sabia que estava sendo filmada, e o prota então acessou o próprio aplicativo de vídeos curtos para ler ainda mais comentários. Então, notou que até os estrangeiros comentaram e começavam a falar da garota, sendo cativados pela beleza dela. Ao verificar o número de seguidores, o prota percebeu que em vez de 2 milhões que ele tinha, agora eram 5 milhões. Ai, que sonho, papai. O rapaz sorriu pensando que aparentemente todos gostavam de admirar as garotas bonitas. Já era noite quando o protagonista voltou pro seu quarto e se sentou na cama. Com o celular na mãozinha, ele decidiu que ele precisava mesmo descobrir quais eram as pílulas que ele poderia comprar na loja agora, explorando as informações todas disponíveis no sistema. O prota abriu a loja e acessou o menu, onde ele encontrou a pílula correta, podendo ver até o seu custo e efeito. Cada pílula custava apenas 50 mil curtidas, e como ele já tinha mais de 9 milhões de curtidas, não hesitou em comprar as outras pílulas. O prota nem sabia o que poderia acontecer ao consumir 5 pílulas de uma vez, pois não havia instruções sobre a dosagem. Mas como ele precisava mesmo aumentar a sua força, decidiu fazer até um experimento. Tomou a pílula e sentiu a energia fluir por todo o seu corpício. Era semelhante à primeira vez, e após a segunda pílula, ele se sentiu como se a temperatura do seu corpo tivesse até subido. O prota olhou para as 3 pílulas restantes em sua mão e refletiu sobre o que poderia acontecer se ele tomasse todas de uma única vez. Sentindo-se muito poderoso e acreditando que, quando consumi-las, ele poderia derrotar até 5 homens ao mesmo tempo, o prota colocou todas as pílulas na boca. Que cara louco! De imediato, o prota começou a sentir uma força comunal, como se o seu corpo tivesse prestes a explodir de tanto poder. Em seguida, com algo muito semelhante a uma violenta explosão, ocorreu dentro de si e uma superabundância de luz azul emanou de seu corpo, iluminando toda a rua através da janela. Após 10 minutos, a energia se estabilizou lentamente no corpo do prota e ele pôde finalmente respirar aliviado. Quase morreu, né, ô Teshu? Shenshu foi parabenizado por alcançar o nível básico e ficou surpreso ao descobrir que o sistema até possuía nível de cultivo. Ele pensou que seria uma boa ideia, talvez, encontrar mais pílulas na loja para continuar subindo de leve. Mergulhado em sonhos de fácil progresso, o prota até foi logo decepcionado ao descobrir que precisaria praticar técnicas para continuar avançando. Então ele recebeu uma nova missão, deveria visitar a deusa da lua e causar uma boa impressão, pedindo a ela uma foto. Para essa tarefa foi prometida uma generosa recompensa e ele teria liberdade de escolher quando iniciá-la. O prota ficou entusiasmadaço com a missão, mas sabia que ela seria desafiadora, pois a mulher não era apenas uma rainha, mas também uma divindade. E se a rainha já era forte, era difícil imaginar o poder da lua. O prota imaginou que, como senhora das luzes da lua, a deusa deveria ser incrivelmente poderosa, e sem saber por onde começar, ele decidiu buscar ajuda da internet, perguntando como é que o menino poderia conquistar uma menina. O prota queria estar preparado e não ser imprudente, e as respostas da internet sugeriram que as meninas apreciam presentes
presentes variados. E ele se perguntou se não havia dado presentes suficientes a Hang Shui. O cara foi procurar uma coisa e voltou machucado, mano, lembrou da ex. Mas logo ele também percebeu que seu objetivo agora era a deusa da lua, e não a sua Hang Shui, era uma outra garota. Hang Shui imaginou que o sistema enviaria ao pomar de pessegueiros após essa missão, onde sonhava em se estabelecer com os anciões divinos e desfrutar dos frutos da vida. No entanto, todos os seus pensamentos e devaneios foram interrompidos por abruptamente uma batida na porta, trazendo ele de volta para a realidade. O Prota se sentiu furioso, se perguntando quem é que estaria batendo na sua porta uma hora dessa da noite. Ele saiu da cama, foi até a porta, olhando pro corredor, perguntando quem que tava enchendo seu saco. Lá tava uma mulher acompanhada por um homem com uma expressão preocupada. A mulher era a zeladora do albergue, o que fez o protagonista se sentir completamente desconfortável. Hesitante, ele perguntou o que havia trazido os visitantes àquela hora da noite, mas a mulher não se preocupou em responder e simplesmente o empurrou entrando no quarto. O Prota então se virou para o homem que acompanhava e perguntou por que a mulher estava revisitando seu quarto, descobrindo que o homem tinha vindo reclamar. Mas como o protagonista nem respondeu, eles precisaram chamar a comandante. A mulher terminou sua inspeção e advertiu o protagonista para respeitar as regras de segurança, evitando o uso de equipamentos elétricos proibidos. O protagonista prometeu seguir todas as normas e finalmente fechou a porta, aliviado por ter se livrado daqueles caras inesperados. O sistema deveria indicar que uma pessoa poderia utilizar a sala do sistema para experimentar 1 milhão de sabores por dia, e que ao cultivar lá, um dia no mundo real equivaleria a 10 dias na sala de treinamento, onde o cultivo poderia ser iniciado. Assim que o Prota entrou na sala, ele sentiu que 10 dias não eram suficientes e decidiu aumentar para 100. No entanto, isso significava que o custo de um dia na sala de treinamento subiria para 1 milhão de curtidas, então decidiu ajustar o tempo, pois gastar tantas curtidas agora seria completo desperdício. Usou a cabeça, né, Prota? O protagonista percebeu que precisaria dedicar mais tempo para gravar vídeos e conseguiria então mais curtidas desse jeito. De repente, ele se lembrou de quando acidentalmente espiou a Imperatriz tomando banho e refletiu que, com tristeza, ele teve consequências demais sobre esse ato. Após esses acontecimentos, o protagonista até voltou para o mundo do sistema. Ele estava próximo ao palácio da rainha no país e cobriu o rosto com um pano para evitar que ser reconhecido ou capturado, apesar de sua aparência pouco masculina com aquelas roupinhas. Enquanto ele pensava nisso, uma conversa entre duas garotas próximas chamou muito a sua atenção. Elas falavam que nenhum médico havia sido capaz de curar a rainha ou sequer diagnosticá-la de uma forma correta. O Prota, escondido entre os arbustos, ficou surpreso ao descobrir que a rainha estava doente, perguntando se o sistema seria possível de descobrir a causa da doença. Contudo, isso só seria viável se houvesse sintomas claros, e as meninas mencionaram que a rainha só vomitava ao sentir cheiro de comida e durante as refeições vomitava tudinho. Ela só conseguia ingerir sopa de ginseng e o protagonista ouviu tudo o que estava acontecendo e pensou que os sintomas poderiam ser de anorexia talvez. Ele decidiu se revelar e chamou as meninas, explicando que era médico e tinha vindo examinar a sua majestade. As meninas reagiram de uma forma agressiva, mas o Prota, falando com uma voz estridente, insistiu que estava ali apenas para ajudar. Apesar de desconfortável, ele manteve a compostura enquanto as meninas o examinavam de cabo a rabo, de todos os ângulos e apalpavam até suas roupas, tentando disfarçar qualquer suspeita. Depois de uma inspeção minuciosa, as meninas relaxaram pedindo para que ele a seguisse. Elas conduziram o Prota por um corredor grandão até o quarto da rainha, onde ele descobriu que a diversão da rainha comida havia começado há algum tempo, coincidentemente após a primeira visita dele. O Prota ficou tenso, percebendo que o problema poderia ter relação com ele e cogitou até a possibilidade de que a rainha estivesse sentindo falta, o que fez perder o apetite. O ego dele nem tá inflado não, né? No quarto, uma das garotas comentou com as outras sobre os remédios que a rainha estava tomando, porém, apesar disso, a saúde dela não estava melhorando. As amigas estavam desanimadas, acreditando que nenhum médico conseguiria curar a pobre imperatriz. No entanto, o nosso protagonista estava confiante de que ele poderia ajudar e gritou que ele seria capaz de curar assim, garantindo que tudo ficaria bem. Porém, ele se esqueceu de alterar a voz e todos perceberam que se tratava de um homem. De imediato, os guardas o atacaram por ter invadido o palácio e as meninas também tentaram agarrá-lo, mas o Prota percebeu o seu erro e, em desespero total, lembrou a todos que a prioridade deveria ser o tratamento da rainha e não em expulsar as pessoas só por serem homens. Esse Prota é muito bom. Ele prometeu em voz alta que poderia sim curá-la, e a própria rainha ouviu as suas palavras em seus aposentos. Ela permitiu que ele continuasse, mas com uma certa desconfiança, enquanto os guardas mantinham a lança apontada para ele, afirmando que se os médicos não conseguiram, um impostor como ele jamais conseguiria. Entre todos eles, foi ordenado que o menino fosse levado para a prisão. Shen Shu tentou resistir e continuar convencendo os meninos de que poderia ajudar a rainha. Subitamente, a atenção de todos os presentes foi desviada pela voz da própria rainha, que lhes deu ordem. A rainha pediu às meninas que deixassem o Prota entrar em seu quarto, e uma das meninas até tentou argumentar, lembrando a rainha de que o seu visitante era sim um homem, porém a imperatriz não quis ouvir nada, exigindo que não obrigassem ela a repetir a ordem, pois ela acabou de dizer e não quer repetir. As meninas então foram obrigadas a obedecer e permitiram que o rapaz entrasse. No quarto havia uma enorme cama com um dossel e no centro dela estava a pobre rainha. Ela estava incrivelmente bela e a sua aparência não era afetada por sua condição debilitada. O Prota até ficou imóvel por um momento, admirando a majestosa figura daquela mulher linda diante dele. Então ele fechou seus olhos e tentou até se concentrar, afastando os pensamentos sobre as formas exuberantes da imperatriz. A rainha pediu que os seus subordinados deixassem a sala, e o Prota se sentou do lado dela na cama, dizendo que precisava medir o seu pulso para ver como é que ela estava. A rainha examinou parte do rosto do protagonista, que estava
estava visível e torcia para que ela não o reconhecesse como o homem que espiou durante o banho. Quando ele tomou o pulso da garota, o sistema forneceu um diagnóstico inicial. Ela tinha uma diversão à comida relacionada à psicometria e para curar ela, seria necessário então resolver o problema psicológico subjacente. No entanto, a rainha interceptou o braço de Shen e segurou firmemente seu pulso e os seus olhares se cruzaram. O prota percebeu que uma coisa estava dando errado e com uma expressão irritada, a rainha afirmou que com certeza ele havia a espionado. Apesar do seu disfarce, o protagonista tentou fingir que não entendia do que ela estava falando, mas a rainha não quis ouvir mais nada e nem as suas desculpas, e com um movimento brusco e rápido, tirou o disfarce do rosto dele. Mais irritada, ela afirmou que já sabia quem ele era e o prota ficou extremamente nervoso, percebendo até a gravidade da situação. A rainha continuou segurando a sua mão enquanto ele se desculpava, afirmando que não foi intenção de ofendê-la. Ele pegou a mão dela e disse que queria se redimir curando a sua doença. A rainha olhou para ele com uma certa desconfiança, perguntando se ele realmente era médico. O prota respondeu que tinha sim algum conhecimento sobre o assunto e que ao saber da enfermidade da rainha, correu imediatamente para ajudá-la. A rainha bufou descontente, desviou o olhar do protagonista, mas não comentou mais nada. E ele observou que como a rainha ainda tinha força para ficar irritada, a doença não estava tão grave assim. Não resistindo, ele fez uma piada acenando, dizendo que a rainha já podia até ir embora. A rainha, no entanto, ordenou com entusiasmo que ele parasse no meio do caminho. O prota se virou surpreso, perguntando se a rainha não deveria levar tudo na brincadeira tão a sério. A rainha permaneceu em silêncio, continuando a olhar para o protagonista com muita tristeza. Estava claro de que ela ainda estava aborrecida. O prota riu de uma forma desconstrangida, refletindo sobre o fato de que afinal ela era uma rainha e merecia ter mais respeito. Por isso o prota pediu à rainha que não se preocupasse, prometendo que iria curá-la, porém ele percebeu que ela estava mais preocupada com o que ele estava fazendo ali do que com a sua própria saúde. Enquanto tomava banho, a rainha pensava que a sua doença poderia ser relacionada ao desaparecimento repentino do prota. Ele se aproximou do rosto da rainha e perguntou se a enfermidade dela era causada pela intensa saudade que sentia dela. E a rainha ficou indignada, profundamente envergonhada com tal sugestão. Ela gritou que isso nem era verdade. As garotas que estavam próximas à entrada dos aposentos da rainha ficaram também agitadas, pronta para intervir a qualquer momento. O prota se inclinou ainda mais perto da rainha, perguntando se não tinha certeza de que ele era a razão de sua doença. Quando a rainha corou e não respondeu, ele insistiu, pressionando-a para que respondesse. Mas a rainha, ainda envergonhada, virou o rosto para se afastar dele e afirmou que, claro, a sua doença não era por causa dele. Se fosse também, né, pronto. Pô, aí você é o garanhão de todos. O protagonista perguntou agora à rainha se ela estava se sentindo melhor naquele momento. Embora corada de vergonha, a rainha admitiu que estava se sentindo melhor. O prota suspirou, um tanto quanto aliviado, e declarou que a rainha já estava até saudável. Para a surpresa dela, ele então começou a gritar que ele havia sido a causa de tudo desde o início. Quando a rainha, irritada, tentou lhe dar um tapa, o prota conseguiu segurar a sua mão e perguntou se ela queria se vingar dele. A rainha se sentiu extremamente desconfortável e envergonhada na presença do prota, e tentou até esconder a sua raiva. Ela tentou se levantar, mas perdeu o equilíbrio e acabou caindo nos braços do prota. Ele a segurou enquanto ela caía sobre ele, com os olhos se entreolhando um no outro, e não pôde deixar de notar como a pele dela era macia e bonita. A rainha percebeu a posição em que estava e, chocada com o olhar do protagonista, se afastou de uma forma abrupta. No entanto, todos os seus movimentos bruscos fizeram com que uma das alças de sua camisola se rompesse e o tecido deslizou. Bom, né? Aí vocês já imaginam. O prota não conseguiu desviar o olhar, o que lhe rendeu um merecido soco na fuça. A rainha, desesperada, lutava para se cobrir enquanto as garotas do lado de fora podiam ver as silhuetas e ouvir fragmentos de frases suspeitas. Todos estavam muito confusos, sem acreditar no que estavam vendo, pois a situação parecia de uma forma até ambígua. A responsável pela segurança da rainha perguntou se eles estavam bem, mas recebeu apenas um grito irritado da rainha, ordenando que se retirassem e não os incomodassem mais. A segurança, embora surpresa com as respostas, não ousou desobedecer. Finalmente, após algum tempo, o protagonista acabou saindo dos aposentos da rainha, parecendo um tanto quanto muito cansado, mas anunciou que ele tinha sim curado a rainha e que agora poderiam vê-la. As garotas correram de imediato até a sua rainha, perguntando se ela estava bem e desejando até examiná-la. Uma das meninas tomou o pulso da rainha enquanto ela estava deitada na cama. O pulso estava uniforme e a rainha não apresentava mais sinais de doenças. As meninas sussurravam entre si sobre o protagonista, comentando que ele parecia ser até um bom médico, se questionando se deveriam realmente colocá-lo na prisão, considerando que ele havia curado a rainha. Contudo, Shanshu afirmou que não podia explicar como a havia curada, pois era um método secreto. Foi decidido proporcionar ao menino um banho e cuidar bem dele em reconhecimento pela sua ajuda. A rainha relutou em colaborar no tratamento, então ele teve que se esforçar a tomar uma pílula para acalmar seus nervos. O sistema parabenizou o protagonista por completar uma tarefa extra, recompensando ele com feitiço. Shanshu ficou muito feliz, pois havia desenvolvido até uma relação com a rainha agora. Isso poderia trazer grandes vantagens para ele no futuro. A rainha do país estava dormindo de uma forma profunda, com as bochechas levemente rosadas, e roncava de uma forma suave também. A noite havia caído no reino e apenas algumas luzes permaneciam acesas em algumas janelas do palácio. O prota estava no quarto reservado especialmente para ele, meditando. Uma pequena quantidade de energia fluía ao seu redor enquanto ele abriu seus olhos. O prota estava alcançando o quarto nível e estava satisfeito por ter avançado 3 níveis em apenas meio mês. Mas ainda ele tinha muitas limitações e não conseguiu curar completamente a rainha porque o problema psicológico dela não foi resolvido.
ouvido. De repente, ele pensou ter ouvido alguém ao seu lado e quando ele olhou para a janela perguntando quem estava lá, ninguém respondeu. Ele decidiu abrir a porta para investigar o que aconteceu e olhou ao redor, porém, não viu ninguém de novo. O prota começou a pensar que talvez estivesse imaginando as coisas, mas de repente sentiu um movimento atrás dele e uma lâmina de espada tocou seu ombro. Preocupado, o protagonista sugeriu que eles conversassem calmamente em vez de tentar matá-lo e perguntou por que, apesar do favor da rainha, ainda queriam tirar a sua vida. A pessoa por trás da espada, que se revelou ser a própria rainha, ordenou que ele não ousasse contar a ninguém sobre o que havia acontecido durante o dia. O prota, apesar da ameaça da espada em seu ombro, começou a sorrir, perguntando à rainha o que exatamente ela temia que ele contasse. A rainha, muito envergonhada, gritou que sabia exatamente do que ela estava falando. O prota, ainda sorrindo, pediu à rainha que abaixasse a espada para que pudesse começar a conversar sem esse tanto de ameaça, né? A rainha, de uma forma muito triste, até hesitou por um pouco, mas depois ela decidiu pensar por um momento e guardou a arma. O prota então se virou para ela, que permanecia em silêncio, e a examinou, e ela parecia triste demais. Ele tentou acalmá-la, dizendo que estava apenas brincando, e se aproximou da rainha, tocando suavemente ela, percebendo, prometendo também que não contaria a ninguém sobre o que tinha acontecido. No entanto, ao tocá-la, ele acidentalmente entrou em contato com a pele dela, e sem perceber como isso tinha acontecido, o prota ficou envergonhado e rapidamente afastou as mãos, começando a se desculpar de imediato. A rainha, ainda segurando sua espada, disse que desde que o protagonista tocou em seu rosto, agora ele estava em dívida com ela. O prota sorriu, comentando que não esperava que o relacionamento deles avançasse tão rapidamente, e a rainha até começou a se aproximar dele, perguntando se ele estava disposto a assumir essa dívida. Shenchu, surpreso, não esperava tal reação, mas a rainha apenas exigiu que ele prometesse não desaparecer de novo como havia feito a última vez. Aliviado, nosso prota aceitou de bom grado, satisfeito por essa ser a sua única exigência. No mundo real do prota, era um dia ensolarado, e os eventos estavam se desenrolando agora num hospital, rapaziada. Liu Shen estava deitado na enfermaria com o braço todo quebrado e a cabeça toda enfaixada, prometendo se vingar sim do prota. Com a sua mão saudável, ele bateu na cama desejando que o responsável pelos seus ferimentos pagasse pelo que fez com a vida, mas até mesmo isso era doloroso. Rua, preocupada, se aproximou, perguntando se ele estava bem. O cara irritado gritou que tudo era culpa dela, porque ela havia dito que Shenchu era um covarde. E sem se sentir culpada, ela explicou que não sabia de algo assim e nem que isso iria acontecer. Mas o seu novo namorado não quis ouvir e empurrou ela com força, gritando para que ela fosse embora dali. Huang Xue caiu ao chão, batendo forte no cimento, sentindo uma dor intensa. Ainda que magoada, ela se levantou agarrando a grade do corredor e ficou furiosa com o rumo dos acontecimentos, pensando que Shenchu havia planejado tudo e o culpava por aquilo. No corredor, ela avistou o rosto familiar de uma mulher que falava ao telefone. Parou por um momento e observou, tentando confirmar a sua suspeita. Huang Xue certamente se lembrava de tê-la vista frequentemente quando conheceu o protagonista. Para ela, parecia que a sorte estava ao seu lado. Enquanto isso, o prota estava fora dos limites do castelo do país, meditando em uma floresta, se sentindo dentro de si uma força suficiente para conjurar o que havia planejado, até que de repente ele abriu seus olhos e gritou descontroladamente, causando a desintegração do solo ao seu redor, deixando apenas uma pequena ilha intacta. O prota ficou impressionado com o poder que o cultivo nesse mundo lhe proporcionava. Ele até estava imaginando as coisas incríveis que poderia fazer quando ele voltasse para o mundo real, mas o sistema interrompeu ele, explicando que isso não seria possível na realidade, pois o mundo real não possuía energia espiritual. Sem essa energia, o cultivo não teria o mesmo efeito, e o sistema também disse que à medida que ele progredisse, as restrições seriam removidas. O prota, frustrado, percebeu que havia se alegrado em vão então, e também se esforçado um pouco em vão. De repente, a rainha apareceu atrás dele e perguntou se ele estava destruindo abertamente as terras de seu domínio, e o prota se virou para ela surpreso, perguntando como que ela havia chegado até ali. A rainha respondeu que queria ver o seu destruidor de famílias, e as palavras dela sobre a família deixaram o prota intrigado e quis perguntar mais, mas a rainha havia lhe dito e dado as costas e estava se afastando. Ele ficou aliviado ao perceber que ela parecia estar se afastando dele de uma forma até que tranquila, né, já que ela sempre estava irritada com o coitado. O prota observou a rainha se afastando enquanto o sistema parabenizava o prota pela resolução do problema psicológico da rainha. Pouco depois eles estavam de volta ao palácio nos aposentos da rainha e ela se vestia com roupas vermelhas e deslumbrantes, dançando na frente do protagonista, que admirava seus movimentos graciosos e elegantes. A rainha, percebendo a admiração dele, pegou pétalas e começou a espalhá-las, criando um ambiente bem mais romântico. O protagonista estava tão absorto na dança que quase se esqueceu de gravá-la e rapidamente pegou o celular para registrar o momento enquanto as pétalas giravam ao redor da rainha, complementando completamente sua dança majestosa. Quando a dança terminou, o prota começou a aplaudir e elogiar a rainha, que então perguntou se ele só sabia fazer elogios. O protagonista respondeu que estava tão feliz que achava que qualquer elogio era desnecessário. A rainha sorriu levemente, chamando ele de charlatão, se aproximando, se sentando ao lado dele na cama e afirmando que aquilo era uma recompensa pelo tratamento que ele havia feito. Eles se mudaram para um outro quarto, onde os servos trouxeram uma grande quantidade de comida variada. A rainha observou o protagonista e ele sentiu que gostava daquela atmosfera amigável entre eles. No entanto, o celular do protagonista vibrou no bolso, chamando a sua atenção, e ele tirou os olhos da comida para verificar as novas notificações. Ao ver a mensagem que apareceu na tela, o protagonista ficou confuso e não entendia como aquilo poderia estar acontecendo. Irritado e perturbado com a mensagem, seus planos para o jantar foram completamente interrompidos. A rainha, percebendo a irritação dele, perguntou o que havia de errado e o prota, um pouco mais calmo, admitiu que teria que desaparecer de novo. Por um tempo só, a garota ficou chateada porque o rapaz precisou se afastar dela tão rapidamente.
rapidamente e se sentindo um tanto culpado pelas circunstâncias inesperadas, o Prota pediu à garota que não se preocupasse, prometendo que voltaria assim que possível, assim que resolvesse seus assuntos. A rainha olhou pra baixo e pediu ao rapaz que cumprisse sua promessa e voltasse de imediato. Esse Prota é um garanhão. A garota observou enquanto ele desaparecia diante de seus olhos. Embora ele tivesse prometido retornar, ela ainda estava preocupada. Enquanto isso, Hang Shui acusava a mãe do seu ex-namorado de ter roubado as suas joias e a mulher foi levada pelos policiais, tentando se defender, alegando que não havia roubado nada. Hang Shui envergonhou, dizendo que ela deveria se sentir culpada por roubar naquela idade, e a jovem presumiu que a mulher estava no hospital elitistas apenas para tentar seduzir um homem rico. Depois ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, ordenando que os guardas levassem a suposta ladra à delegacia. Pô, coitada da mãe do Prota, ela não tem nada a ver com a situação não, ó, mulher desajeitada. Mulher maluca, eu, hein? A mulher desesperada gritava que não tinha feito absolutamente nada, mas Hang Shui insistia que tudo aquilo era culpa do filho dela. E quando ouviu a ordem para soltar Shen Shu, ele começou a se aproximar dos policiais e segurava sua mão, perguntando que tipo de comoção estavam causando ali. Um dos policiais apontou para Hang Shui, explicando que ela havia acusado aquela mulherzinha de roubo. Ao virar a cabeça, o Prota avistou a sua ex-namorada e imediatamente entendeu a situação. A garota ficou um tanto quanto nervosa, porém afirmou ter provas de que o colar havia sido roubado. No começo, o Prota nem acreditou, mas então uma epifania o atingiu. Hang Shui estava aproveitando o momento em que sua mãe lavava o rosto para colocar o colar em seu bolso. O Prota ficou extremamente irritado com o fato de a garota ter feito algo assim, mas tentou manter a sua calma, pelo menos de uma forma externa, e perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo. Hang Shui, confiante, gritou que tinha certeza absoluta que o colar valia 30.000 pilas e que estava no bolso da mulher. O Prota, com os olhos semicerrados, pediu que ela verificasse seu próprio bolso e, surpresa, a garota encontrou as joias no seu bolso, ficando incrédula, gritando que alguém devia tê-los colocado lá. Ela percebeu que havia falado demais e ficou muito nervosa, cobrindo a boca com a mão. E o protagonista conseguiu o que queria, perguntando aos presentes se haviam ouvido as palavras da garota. Os visitantes do hospital ligaram os fatos e começaram até a acusá-la de comportamento repugnante e patético. Afinal, quem faz isso com uma senhora de idade? O protagonista então se dirigiu aos policiais perguntando por que tinham detido a sua mãe baseada apenas em acusações. E os policiais, agora com vergonha, pediram desculpas sinceras pelo próprio erro. A mãe de Shen Shu tentou tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem, mas ele estava decidido a enfrentar a situação até o fim. Então ele se virou para o Hang Shui, que estava não muito longe, percebendo que seu plano havia falhado. O Prota se aproximou da garota, que assustada perguntou o que ele estava fazendo. Então o Prota perguntou se ela não tinha vergonha de exibir essas joias falsas e ridículas, baratas. Hang Shui, sem saber o que responder, se sentiu impotente, tirando o maço de notas e tentou entregar ao protagonista, pedindo que ele aceitasse e esquecesse tudo. No entanto, o Prota jogou dinheiro no chão, espalhando notas por tudo que é canto do hospital, e mandou a garota embora. Ele estava muito irritado e suportava muitas coisas, porém ele nunca iria permitir que alguém ofendesse a sua mãezinha. Hang Shui se ajoelhou diante dele, perguntando se o Prota realmente desprezava tanto dinheiro. A garota se sentiu humilhada, incapaz de acreditar que ela estava se curvando diante do próprio Shen Shu. No entanto, ele se aproximou dela e, inclinando sobre a garota surpresa, avisou que da próxima vez ele não seria tão bom assim. E só quando teve a certeza de que ela havia entendido suas palavras, o Prota finalmente se afastou. O rapaz se levantou e voltou para sua mãe, colocando o braço em volta de seus ombros enquanto a conduzia ao quarto de seu pai. E Hang Shui estava extremamente irritada, planejando vingança contra o rapaz de novo. O Prota e sua mãe retornaram ao quarto do pai e a mulher segurou as mãos do filho, claramente preocupada porque ele não havia aceitado o dinheiro que poderia precisar. No entanto, o rapaz a fez sentar em uma cadeira e explicou que havia recebido um bônus no trabalho, garantindo que estava tudo de boa. Pensando consigo mesmo também o quanto de sorte ele tinha de possuir um feitiço que permitia transformar objetos em ouro. Que sistema apelão, né, Prota? Falei. Recentemente, o protagonista tinha visitado uma das lojas de penhores locais, onde trocou um pouco de ouro. O dono da loja, impressionado, transferiu uma grande quantidade de dinheiro para a conta do Prota, e o rapaz ficou surpreso ao ver a quantia de 320.000 pilas em sua conta. Sentindo uma onda de excitação, o dono da loja apertou a mão do Prota respeitosamente, até fez uma leve reverência, entregando-lhe um cartão de visita pedindo que o procurasse novamente caso precisasse de algo. O protagonista até garantiu que voltaria sim e saiu da loja um tanto quanto satisfeito, percebendo que graças ao sistema agora subir na vida não seria tão difícil. Sentado ao lado de sua mãe, o Prota lembrou-se de algo que queria dar a ela e tirou um cartão do bolso, entregando a sua mãe, pedindo que ela comprasse o melhor para seu pai. No entanto, a sua mãe relutou em aceitar o cartão, argumentando que a sua condição estava estabilizada e não precisava do dinheiro. Ela sentia que o filho precisava mais dos recursos para organizar sua própria vida do que ela, e o Prota apreciava profundamente o cuidado da mãe, mas insistiu que ela usasse o dinheiro, levantando-se da cadeira e colocando o cartão em suas mãos. Ele garantiu que tinha o suficiente e que seus pais poderiam usar os fundos sem preocupações. A sua mãe, diante da insistência, acabou cedendo ao Prota. Shen Shu pediu mais uma vez à mãe que cuidasse bem do pai e depois ele saiu carregando vários pacotes pelas ruas. Enquanto caminhava, o sistema até lembrou ele da sua missão com a deusa da lua. Ressaltando a importância de ganhar a favor dela e sentindo o peso das caixas, o Prota decidiu descansar um pouco no meio da rua. Embora o seu nível de cultivo estivesse no topo do nível básico, carregar tantas coisas ainda era muito cansativo. Então se lembrou do sistema, perguntando se havia algum tipo de anel de armazenamento disponível na loja. O sistema mostrou a ele um anel de armazenamento de nível básico que custaria apenas 500.000 curtidas. O Prota decidiu comprá-lo e após apertar o botão de troca, um anel apareceu diante dele. Ele fechou seus olhinhos e concentrou em usar o seu anel para o propósito pretendido. Lá ele. Uma luz envolveu o anel e todas as suas coisas, fazendo
fazendo com que todos os itens desaparecessem, sendo absorvidos pelo anel, lá ele de novo. Em seguida, o anel, lá ele, agora parecendo comum, caiu em sua mão. O Proto colocou no bolso, sentindo-se aliviado por não precisar mais carregar os pacotes, e ficou muito mais confortável agora. Em seguida, ele enfiou a mão no bolso da calça jeans e pegou o telefone, e o sistema perguntou se ele queria ir para os salões iluminados pela lua naquele momento. O Proto estava pronto para isso, e escolheu a opção afirmativa. Imediatamente ele começou a desaparecer do mundo real, assustando um gato que estava por perto. Seu corpo passou deste mundo diretamente para os salões iluminados pela lua, nos domínios da deusa da lua. Um pequeno portal oval iluminado por uma luz azul apareceu e, segundo depois, o Prota foi lançado de lá diretamente para o chão. O sistema informou que havia feito de tudo que era possível e que agora o rapaz só precisava cuidar dos próprios hematomas. Quando ele se virou e afastou, viu um prédio imenso e supôs que fossem as mansões da lua. Nesse momento ele percebeu que estava prestes a encontrar a deusa da lua em pessoa, o que deixou ele curioso sobre como é que seria sua aparência. Imaginou ela como uma mulher alta e linda e sofisticada, banhada pela luz da lua. A deusa tinha os traços e cabelos trançados em um penteado incomum, porém muito encantador, com fitas que flutuavam livremente sobre o vento. Em suas mãos ela segurava um coelho que parecia que estava fazendo aniversário, pois ela planejava até lhe dar um presente. O Prota viu uma silhueta de uma jovem se aproximando ao lado do grande prédio e sentiu uma leve inquietação enquanto começava a examinar a deusa da lua, imaginando até que ela pensaria ter. A jovem tinha longos cabelos roxos e vestia roupas nas cores azul e roxo, carregando um coelho nos braços, e quando finalmente viu a verdadeira aparição da lendária deusa da lua, o Prota ficou hipopotizado e confuso. A garota notou sua presença e parou, demonstrando simpatia, embora não fosse exatamente como ele estava imaginando. A deusa da lua, desconfiada, perguntou ao estranho quem ele era e o que é que ele estava fazendo ali. E o Prota, um tanto quanto sem jeito, admitiu que não tinha chegado ali intencionalmente, mas que ele estava viajando entre mundos. Ele explicou que havia sido atraído por uma aura da solidão e que acidentalmente acabou naquele triste lugar. Ao ouvir isso, a deusa pareceu um tanto quanto triste, questionando o protagonista sobre essa aura de solidão, e ele prontamente pediu desculpas, dizendo que não tinha intenção de ofendê-la. A deusa da lua percebeu que o Prota possuía poderes mágicos e ficou intrigada, perguntando por que ele havia chegado aos seus domínios. E observando ele com interesse, ela perguntou se ele realmente estava apenas viajando pelos mundos mesmo. E o Prota, com um largo sorriso, disse que poderia esclarecer todas as dúvidas dela, mas ao ver o interesse da deusa, sentiu-se envergonhado por tê-la enganado. No entanto, a deusa da lua se animou perguntando sobre os diferentes mundos, e o Prota, satisfeito consigo mesmo, ficou feliz por ter capturado a atenção da deusa. Eles então entraram no prédio e se sentaram em uma mesa redonda, onde o Prota começou a falar sobre telefones e suas funcionalidades. A deusa confessou que no mundo dele parecia muito interessante e o protagonista se ofereceu para acompanhá-lo. Durante a conversa, ela mencionou o coelho que segurava nos braços, revelando que o imperador de Jade não permitia que ele a deixasse os palácios lunares. A jovem parecia muito triste e o Prota percebeu isso, porém ele nem sabia como animá-la, pois apesar de ser uma divindade, ela havia passado a vida inteira praticamente presa, aprisionada. Para tentar alegrá-la de uma certa forma, o protagonista sugeriu que experimentassem algo diferente e de repente uma montanha de fichas apareceu sobre a mesa. A deusa perguntou interessada de onde que ele havia conseguido todas elas, e o rapaz, mantendo o mistério, disse que era um segredo seu e ofereceu um pacote para que ele experimentasse. A deusa da lua, curiosa, pegou o pacote e provou as finas fatias de batatinhas e achou que o sabor era delicioso, ficando surpreso. O Prota jamais teria imaginado que a pequena deusa da lua gostava tanto de comida boa assim, né? Cara, vontade de comer uma Pringles, e observou com alegria como ela comia as batatas fritas com tanto entusiasmo, até lambendo os dedos. O seu rosto ficou vermelho e ela se virou envergonhada para não parecer muito estranho. Mas o Prota notou e a deusa também ficou constrangida, percebendo que a comida deliciosa já havia feito esquecer completamente de sua imagem, e sem jeito, a deusa da lua ajustou suas roupas e pediu desculpas ao Prota pelo seu comportamento ruim, confessando que as batatas fritas estavam tão gostosas que ela havia esquecido de tudo ao redor. O Prota riu um pouco da confissão da garota, achando muito adorável, e ele a tranquilizou, surpreendendo a deusa, que parecia despreocupada. Ele convenceu ela de que não tinha nada com que se preocupar. Ela realmente era muito linda e o protagonista disse que se ela gostava tanto de batatas fritas, poderia comer quantas fosse que quisesse. A menina ficou contente, enquanto comia, o rapaz tirou algumas fotos dela. A deusa da lua percebeu e se virou surpresa, perguntando o que é que ele estava fazendo. O protagonista explicou que ele sempre tentava capturar os momentos bonitos do seu mundo com a câmera e começou a falar sobre muitas outras funções interessantes que o seu telefone tinha que poderia mostrar à deusa. No entanto, de repente, um barulho interrompeu a conversa. A expressão da deusa da lua imediatamente mudou e ela ordenou que o protagonista se escondesse o mais rápido possível. Apressada, ela começou a empurrá-la em direção a um dos pilares, pedindo que ele se ocultasse atrás dele, e em seguida, ela correu em direção a uma enorme pilha de batatas fritas com a ajuda de seus poderes e começou a se livrar delas. Após um breve clarão de luz, a mesa estava completamente vazia. E uma mulher, a quem a deusa chamava de deusa da lua, entrou na sala. Ela tinha uma voz profunda e usava um vestido que ia até o chão. A mulher mencionou que após o dia 15, a senhorita Wang queria organizar um banquete e que o imperador havia pedido à deusa que preparasse uma dança. A deusa da lua, um tanto quanto frustrada, assinou com a cabeça e a mulher saiu da sala tão rapidamente quanto havia entrado. O Prota observava tudo em silêncio em seu pequeno esconderijo, e quando a mulher saiu, fechou a porta atrás de si, ele saiu do seu esconderijo também. Relutante, ele perguntou o que aquela serva havia permitido a si mesmo, e a deusa da lua, sem surpresa, explicou que estava acostumada que comparecer ao banquete era a única maneira de sair dos salões. O Prota observava e achava a situação injusta, pois uma garota tão bonita deveria estar aproveitando a vida. Porém, ao invés disso, parecia um pássaro preso em uma gaiola dourada, e depois desse tal incidente,
Inicialmente, os dois ficaram sentados em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, até que a deusa da lua de repente lembrou que não sabia o nome do rapaz e perguntou a ela. O prota se apresentou facilmente, a garota sorriu, feliz por poderem conversar um tanto quanto pouquinho, e ela repetiu o nome dele corando, envergonhada, evitando olhá-lo de novo. Vestida com mangas largas, a deusa colocou a mão em uma delas e tirou uma guloseima deliciosa. O prota mais uma vez percebeu como ela comia bem e então se lembrou de algo importante que havia esquecido. Ele tirou do bolso o anel onde havia colocado todas as suas compras e aplicou um pouco de força diante da deusa da lua. Apareceu um objeto bonito que completamente chamou sua atenção. O prota explicou que aquilo se chamava música e, segurando a mão da deusa, mostrou um botão, dizendo que se ela pressionasse, a música começaria a tocar. O prota continuou explicando que a deusa poderia dançar com a música sempre que quisesse, mas ele interrompeu sua fala e, ao perceber que a deusa da lua já não estava mais ouvindo, ela estava rindo alto e girando, exibindo seus cabelos esvoaçantes e as suas roupas ao redor do prota. Encantado, ele pegou seu telefone e começou a tirar mais fotos dela, pensando que ela estava mais linda do que nunca. Nesse momento, notou que o sistema havia enviado uma nova notificação, informando que uma tarefa havia sido concluída com sucesso. Como recompensa por conquistar a favor da deusa da lua, ele receberia 72 transformações a um vídeo de sua dança. O prota ficou contente com a recompensa, mas também sentiu uma tristeza ao perceber que mesmo com essa habilidade não poderia realmente ajudar a deusa da lua saindo daquela situação. Ele se deu conta de que não havia como ajudá-la a escapar daquele lugar, deixando um sentimento de impotência. Sua força ainda era muito pequena para resistir ao imperador de Jade e a garota parou de dançar, dizendo ao rapaz que aquela dança era um presente para ele, ficando surpresa ao sentir a mão do seu novo amigo em sua cabeça. Embora soubesse que era hora de partir, ele admitiu que precisava postar um vídeo e conseguir mais curtidas para aumentar o seu poder. No entanto, a deusa o deteve segurando seu braço, perguntando se ele voltaria a visitá-la. O prota tranquilizou, dizendo que poderia ficar calma, pois ele voltaria sim para vê-la. A deusa da lua, muito triste com a despedida, não queria que seu convidado fosse embora e o prota deixou o prédio, caminhando pela área aberta quando o sótão iluminado pela lua. Enquanto pensava na garota, ele prometeu a si mesmo que um dia seria forte o suficiente para tirá-la daquele lugar. Ele se virou para a porta atrás de si e fez outra promessa silenciosa. Enquanto isso, no escritório de Yuki, gritos podiam ser ouvidos enquanto um jovem mostrava a senhorita Lu um vídeo da conta que o protagonista, que mais uma vez havia ganhado uma popularidade sem precedentes. O chefe do departamento pensou que o rapaz tinha apenas sorte e o homem então insistiu que era graças à ajuda de Lan Shui que o protagonista faz vários vídeos tão bons e sugeriu que roubasse sua conta, pois isso lhe daria um recurso valioso. Parecia que o chefe do departamento estava prestes a repreender o homem por tal ideia, mas ele não deixou a mulher terminar de falar e argumentou que se conseguissem a conta, poderiam dividir o dinheiro das visualizações entre os dois. Ele começou a massagear os ombros da mulher, tentando convencê-la de que era uma grande oportunidade do ponto de vista empresarial, e dessa forma poderiam ficar muito ricos e tão populares que toda a empresa dependeria apenas dele. A mulher, inicialmente relutante, acabou cedendo aos argumentos do homem e aceitou o plano maquiavélico, para a grande satisfação dele. O homem se regozijou internamente com a facilidade com que havia enganado a mulher, pensando que estava disposto a fazer qualquer coisa para o seu próprio benefício. O protagonista, de volta ao mundo normal, estava sentado em sua sala de prática, editando um vídeo da deusa da lua, dançando para publicá-lo em breve em sua conta. Nesse momento, um colega se aproximou, avisando que ele deveria falar com o chefe do departamento, insinuando que o prota estava brincando com seu celular. O rapaz olhou com desdém para o colega, que percebeu a atitude, concluindo que o prota não poderia estar agindo de uma forma tão indiferente se tivesse apenas tido sorte. O homem se apoiou na mesa e mencionou que a senhorita Lan Shui estava esperando por ele em seu escritório. O prota se levantou e foi até o escritório do chefe do departamento, fechando a porta atrás de si. A mulher estava sentada à sua mesa trabalhando no computador, quando Lan percebeu sua presença, perguntando se era verdade que ele havia gravado um vídeo que acidentalmente se tornara muito viral na internet. Quando o prota confirmou, a mulher exigiu que ele transferisse a conta para a empresa, e o prota, sem intenção de fazer algo assim, desculpou-se, explicando à senhorita Lan que a conta era dele, criada antes de começar a trabalhar na empresa e que a empresa nem tinha direito sobre ela. Vai querer tirar o prota pra otário, pô? Aí não dá. Lan, nesse momento, se lembrou de que ele era apenas um aprendiz e que não tinha experiência suficiente para administrar a conta sozinho. Mas o prota argumentou que, como a conta era dele, a empresa não tinha direito de querer reivindicá-la. Ele percebeu que eles estavam tentando roubar a sua conta e sua fama, e nesse momento outro homem apareceu garantindo que se ele cedesse a conta, iriam ajudá-la a concluir os seus treinos de uma forma rápida, qualificando ele para uma promoção. Quando o prota perguntou o que aconteceria se ele recusasse, Lan pulou da cadeira e bateu na mesa ao ouvir isso. Mesmo assim, o prota permaneceu firme e se recusou a entregar a conta. A mulher disse ao protagonista que nada de ruim lhe aconteceria, mas também o lembrou que os fortes sempre derrotam os fracos. Uma clássica ameaça, né? Ela circulou em volta da mesa, acrescentando que tinham muitos meios de arruinar uma vida. O homem que estava atrás do protagonista colocou a mão em seu ombro, dizendo para ele pensar bem na sua decisão, prometendo que o prota receberia uma parte dos lucros, pedindo para que ele não fosse tão estúpido, apertando ainda mais o ombro do rapaz. O prota soltou a mão do homem com relutância e agradeceu o conselho, lembrando ele de que ele era o único que decidiu seu próprio futuro. Em seguida, se virou e começou a caminhar em direção à saída, mencionando que ainda precisava processar um vídeo, pedindo a Lan para não distrair ele. Quando ameaçaram que ele seria demitido se não entregasse a conta para a empresa, o prota parou na porta, mas a ameaça não intimidou. Ele virou lentamente a cabeça na direção da mulher e disse que, embora ela parecesse humana, tinha um pensamento e um temperamento pior do que um cão feroz. Shanshu deu uma última lição e saiu, e o homem furioso tentou atacá-lo com socos, mas o seu punho colidiu com a barreira protetora ao redor do prota, e com grande força ele foi arremessado para o outro lado do estúdio, caindo inconsciente ao chão. E em seus pensamentos ele se pensava como é que faria o protagonista
pagar caro pelas suas decisões.